Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Costa e estou aqui para mais uma aula de biologia. O tema da aula de hoje é membrana celular. É importante a gente esclarecer que dependendo do livro que a gente for estudar, a membrana pode ter diferentes nomes. Pode ser membrana plasmática, membrana citoplasmática ou simplesmente membrana da célula, mas todas se referem à mesma estrutura. É importante a gente saber também que muitas células, além da membrana celular, tem uma outra estrutura que delimita o meio interno da célula, que é a parede celular. Por exemplo, a célula de uma bactéria e a célula de uma planta, além da membrana, tem uma parede celular. Mas a aula de hoje é específica sobre membrana. Então vamos começar. A gente tem que lembrar que todo ser vivo ele é formado por célula. E toda célula vai ter membrana. A membrana, ela vai delimitar o meio interno, ou seja, aquilo que tem dentro da célula, daquilo que tem fora da célula. Uma outra importante função da membrana é proteger essa estrutura contra danos físicos e também controlar aquilo que vai entrar e aquilo que vai sair da célula. Ou seja, o transporte de substância entre o meio interno e o meio externo. Por exemplo, vamos supor que você toma um medicamento para as células do fígado. Como que esses medicamentos, como que esse fármaco, ele vai entrar dentro da célula? Ele vai entrar através da membrana celular. Um outro exemplo, a gente está a todo momento respirando. O gás oxigênio, ele é levado pelas células sanguíneas a todas as outras células do corpo. Como que o gás oxigênio entra na célula? Ele entra justamente através da membrana, porque a membrana tem a importante função de controlar aquilo que entra e aquilo que sai da célula. Outra questão importante é possível a gente visualizar a membrana? O microscópio óptico, que é aquele microscópio mais simples, permite apenas que a gente veja essa delimitação entre uma célula e outra, que é a estrutura da membrana. Já o microscópio eletrônico permitiu que a gente compreendesse que a membrana é formada por uma dupla camada. Uma camada que está ligado ao meio interno da célula, ao citoplasma, e uma camada com o meio extracelular, com o meio externo. Se a gente pudesse visualizar, seria mais ou menos dessa forma, uma camada em contato com o meio interno e outra camada da membrana em contato com o meio externo da célula. Outra coisa importante é como que é a composição, como que é estruturada a membrana da célula. Se a gente pudesse ver, a gente veria que ela é composta por proteínas, carboidratos e lipídios. Porém, o que mais tem na composição da membrana? O que mais tem é lipídio. Especificamente, um lipídio chamado fosfolipídio. Se nesse momento eu não sei o que é um lipídio, o que é um fosfolipídio, basta eu saber que um lipídio é uma substância que tem dificuldade de se dissolver na água, tem um aspecto gorduroso e um fosfolipídio tem esse nome porque é um lipídio que tem um átomo de fósforo, um grupo fosfato na sua estrutura, por isso fosfolipídio. Então, se a gente pudesse ver qual a principal estrutura da membrana, seria de fosfolipídio. Veja, esse daqui é um fosfolipídio. A membrana tem vários fosfolipídios organizados, como em uma dupla camada, também chamada de bicamada, bi de 2. Então, a principal composição da membrana é uma dupla camada de fosfolipídio. A primeira camada de fosfolipídio e a segunda camada de fosfolipídio. Além dessa dupla camada de fosfolipídio, também pode ter outros lipídios, como o colesterol, aderidos em sua estrutura, e pode também ter carboidrato. Dependendo do livro, o carboidrato também pode ser chamado de glicídio. E tem estruturas que permeiam toda a membrana ou algumas proteínas também periféricas. Então, pode ter outros lipídios, pode ter carboidratos e pode ter proteínas também. Essa outra imagem, a gente verifica essa estrutura da membrana. Uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas, carboidratos e outros lipídios aderidos à sua estrutura. Essa outra imagem também facilita, olha, a dupla camada de fosfolipídios que tem carboidratos aderidos a essa estrutura, tem glicídios, carboidratos e também tem proteínas, algumas periféricas e a outras transmembranas, porque ultrapassa toda a membrana celular. Uma questão importante
é se a gente pudesse cortar a célula ao meio. Se a gente pudesse cortar a célula, como que a gente ia observar a estrutura da membrana? A gente ia observar da seguinte maneira: a dupla camada de fosfolipídio. Uma em contato com o meio intracelular e a outra camada em contato com o meio extracelular, tá? Então, a gente percebe aí que a membrana vai delimitar o meio interno do meio externo da célula. A gente observa como que é um fosfolipídio e como eles se organizam na membrana celular. Outra questão importante é que a gente fala do modelo da membrana. O modelo da membrana é denominado mosaico fluido. O que é esse mosaico fluido? É toda essa arquitetura da membrana plasmática, ou seja, uma dupla camada de fosfolipídios com outros lipídios, proteínas e carboidratos aderidos à sua estrutura. Como a célula é uma unidade viva, é uma estrutura viva, dinâmica, esses carboidratos e essas proteínas que estão na membrana celular, elas podem permear, é como se elas pudessem atravessar, andar de um lado para o outro. Por isso, o modelo da membrana é chamado de mosaico fluido. A gente também precisa saber sobre uma importante característica do fosfolipídio, que é esse lipídio que compõe a membrana da célula. Que característica é essa? Que o fosfolipídio é uma molécula anfipática. O que isso quer dizer? Que ela tem uma dupla personalidade. Isso quer dizer que tem uma parte da molécula que é hidrofílica, ou seja, tem afinidade pela água. E outra parte da molécula que é hidrofóbica, ou seja, tem fobia, tem rejeição à água. Se a gente pudesse ver um fosfolipídio, ele tem mais ou menos essa apresentação. A cabeça do fosfolipídio, a gente fala que é a cabeça hidrofílica, tem afinidade pela água. Já a cauda do fosfolipídio, ela é hidrofóbica, ou seja, ela não gosta de ter contato com a água. Se a gente perceber aqui, no aspecto da membrana, a cabeça do fosfolipídio está em contato com a água, já em relação à sua cauda, não está em contato com a água. Se a gente visualizasse isso dentro da célula ou fora da célula, seria como? Em relação ao meio extracelular, a cabeça do fosfolipídio está em contato com o meio extracelular, porque é um meio que pode ter água. Já a célula, como é uma estrutura viva, composta por água, a cabeça do fosfolipídio está em contato com o citoplasma, que também tem bastante água na sua composição. Se a gente pudesse ver de uma outra forma, perceba, em azul são as moléculas de água e apenas a cabeça do fosfolipídio tem contato com a água, a cauda não. A cauda não tem contato com a água porque a cauda do fosfolipídio é hidrofóbica, não gosta de ter contato com a água. Veja, aqui a gente percebe a membrana da célula, que é a cauda do fosfolipídio, e aqui também a gente vê o meio intracelular e o meio extracelular, que é aquoso, tem contato com a água. Já que tem contato com a água, quem vai ter esse contato é a cabeça do fosfolipídio. Perceba, a parte azul é como se a cabeça do fosfolipídio tivesse em contato com a água. Bom, para a gente finalizar, o que a gente tem que lembrar e o que a gente tem que saber sobre a célula? Que a célula é uma unidade viva, portanto, a membrana também é viva e ela consome energia. A membrana, ela também permite a passagem de impulsos elétricos, de energia, de eletricidade. Uma prova disso é que a gente sente o choque. E também que a membrana é a estrutura responsável pelo transporte de substâncias, aquilo que vai entrar e aquilo que vai sair da célula. E por fim, a gente também tem que saber que ela é semipermeável, ou seja, ela vai controlar aquilo que vai entrar e aquilo que vai sair dela. Lembra aquele exemplo no início da aula? Você toma um medicamento para as células do fígado. Como que você tem certeza que esse medicamento vai entrar nas células do fígado e não vai entrar no neurônio, por exemplo? Porque a membrana da célula é semipermeável. Ela vai controlar aquilo que ela vai deixar entrar e aquilo que ela produz para ser excretado da célula. Assim a gente termina mais uma aula. Obrigada e até a próxima. Tchau!